Olá, galerinha, tudo bem? Bom, professor André, o nosso curso agora ele vai estar se direcionando para a gente discutir, como nós já tínhamos planejado no último vídeo, a segunda revolução industrial, sobretudo a revolução que dominou o mundo a partir de meados, né, do século XIX, correto? Outra coisa importante, né? Se a gente for ver do ponto de vista político, tá? A partir das revoluções liberais do XIX, tá? Politicamente, a burguesia ela já controla, né, o universo dos estados-nações, sobretudo a partir dos anos 20, 30 e 40 do século XIX, entre 1820, 1830 e 1840 do XIX. Vocês vão ver nos livros, né, de história que normalmente os historiadores configuram esse período como o período das revoluções liberais, correto? Então o confronto que a gente tem no mundo agora, diferentemente do que a gente tinha, certo? Antes, né, da Revolução Francesa, antes da Revolução Industrial, a gente tem um novo confronto agora, que é o confronto entre burguesia e proletariado, ou seja, entre capital e trabalho. Mais uma vez, ou seja, né, entre trabalhador e patrão. Tá? Esse é o confronto que vai prevalecer. E em meio, né, isso é muito interessante, por isso que eu queria fazer esse vídeo, porque na nossa aula ao vivo eu vou falar muito para vocês da introdução do ferro, dos fatores econômicos da segunda revolução industrial, do imperialismo como seu projeto internacional e político. Então eu queria fazer esse vídeo aqui para reforçar uma coisa muito importante, ainda mais pensando no seguinte: a gente sempre trabalha com essa questão da interdisciplinaridade, sobretudo para as provas do Enem, certo? Então, o que acontece? Nós, normalmente, né, esquecemos, quando a gente está dando aula de história, de falar do surgimento da sociologia e do surgimento de todo o pensamento social que vai estar discutindo justamente esse mundo da segunda revolução industrial. Não é à toa que é a partir da metade do século XIX que vão surgir intelectuais como Karl Marx, intelectuais como Emile Durkheim, intelectuais como Max Weber, né, que dão o tom das teorias sociológicas que vão explicar a modernidade, sobretudo o mundo capitalista europeu do século XIX. Correto? Então, o surgimento desses intelectuais, desses grandes intelectuais, né, que são aí, a gente sempre costuma dizer que é a tríade da sociologia, tá, se dá justamente durante a segunda revolução industrial, que é o tema da nossa aula, né, na nossa próxima aula ao vivo, e que eu queria delimitar nesse vídeo aqui, justamente para a gente falar desses três grandes clássicos das ciências sociais, da sociologia, tá bom? Eu vou botar aí para vocês, eu tenho um material sobre isso, eu sei que às vezes correndo, né, na matéria de história, a gente não para analisar esses intelectuais, mas eles são muito importantes. E depois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou botar no meu drive para vocês, esse material que eu vou colocar aqui para vocês, esses slides. Não quero que o vídeo de hoje fique muito grande, mas eu quero que vocês compreendam a importância da gente situar esses intelectuais justamente no momento da segunda revolução industrial, que é praticamente de meados do século XX para frente, tá? As preocupações dele vão se dar nessa perspectiva, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. As teorias sociológicas, vocês vão ter acesso a esses slides aqui, né? Esses slides, eles vão resumir três grandes autores, que são a tríade das teorias sociais, né? O Emile Durkheim, ele está organizado pela ordem cronológica, né, de produção de obras, tá? A gente vai ter aqui o Emile Durkheim, tá, que é o francês, que vai explicar o que é o fato social. Eu pretendo
gravar um vídeo para vocês explicando tudo direitinho, detalhando tudo direitinho. Esse é um vídeo mais expositivo mesmo, tá? Então ele vai dar, quando ele cria a noção de fato social, ele vai estar, na verdade, inaugurando essa ciência que é a ciência social, tá? Deixa eu explicar isso para vocês, gente. O que é ciências sociais, né? As ciências sociais é um grupamento de ciências que vão estudar a sociedade, né, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, quando você vai fazer um curso de ciências sociais, ele é dividido em 3 áreas, que futuramente você pode se especializar depois da licenciatura ou da graduação, né? Quais são essas 3 especializações? Você pode se especializar em sociologia, tá? Você pode se especializar em antropologia e você pode se especializar em ciência política, tá? Posteriormente, tá? Depois da graduação ou da licenciatura. Tá? E quem cria, na verdade, essa cátedra, essa ciência, é o Durkheim, tá? Que ele vai criar essa ideia aí de fato social. Tá? O fato social digamos assim, seria a matéria-prima das ciências sociais. Né? Assim, por exemplo, como o carbono, né? A matéria-prima da química. Né? Por exemplo, nas ciências sociais, o fato social que configura um fato, né, produzido pela sociedade, produzido pelo ser humano, né, é um fato social, tá? Assim como na psicologia você tem o fator psíquico, né, os fatores psíquicos, né, que vão ser individuais, certo? Então, você tem nas ciências sociais o fato social. O Durkheim, como esses 3 que eu estou aqui falando para vocês, né, ele vai sempre pensar na sociedade, a partir da sociedade capitalista, a partir da modernidade. Né? Então, ele vai dividir, tá, essas ideias de cooperação, solidariedade, entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que o Durkheim está pensando? Justamente naquela sociedade capitalista do século XIX. Né? Como que nós chegamos aqui? Como que a gente explica a gente ter chegado nessa sociedade tão complexa, né? Onde o trabalho, a organização social do trabalho, ela é feita de uma maneira mais complexa, tá? Então, vocês vão ver as noções de consciência coletiva, consciências individuais, né? O estado normal, a ideia de anomia e patologia em Durkheim. Eu vou explicar tudo isso mais à frente para vocês, tá? Eu só quero colocar os 3 autores como um fenômeno típico da segunda Revolução Industrial. Depois vocês vão ter aqui o Max Weber, que é um alemão, tá? Que eu já falei para vocês dele na aula de reformas protestantes, né? Que o Max Weber ele tem uma teoria muito interessante que ele vai explicar o seguinte: como e por que, né, nos países protestantes, né, houve um sucesso maior do capitalismo. Por que os países protestantes são mais ricos que os países católicos? Né? Quais são as relações que se tem entre uma ética protestante, entre uma religião protestante, o espírito empreendedor, o espírito capitalista, tá? Então, vocês vão ver isso aí que é muito importante na obra do Weber, tá? O Weber também vai estar pensando nessa sociedade capitalista, nessa sociedade inovadora, tá? Então, ele vai estar retornando à história, né, retornando à economia, lembrando que ele é formado em economia, né? E depois ele vai dar margens e tons aí às ciências sociais, à sociologia, né? Ele é considerado um dos maiores cientistas sociais de todos os tempos, né? O seu livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, foi considerado por cientistas sociais do mundo inteiro, em 1998, o maior livro das ciências sociais, tá? Ele vai criar essa ideia aí de ações sociais, é muito interessante, depois eu vou explicar para vocês tudo isso direitinho, tá? E ele vai também ser um grande estudante, tá? Do que a gente vai chamar, né, de sociologia das religiões, tá? E o Marx, claro, né? Acho que todos vocês já conhecem o Marx, autor aí importantíssimo, né? Para a gente entender aí os conflitos, né, entre capital e trabalho, entre trabalhadores e operários. O autor, né, a sua obra mais conhecida, sem sombra de dúvidas, né, é o
Marx é o seu manifesto ao Partido Comunista, né? Enfim, ele vai explicar temas como a exploração do trabalho, né, as relações de trabalho, as relações de alienação, né, que sempre se dão por conta das classes oprimidas, né, a formação de ideologia sempre por via do opressor, né, o opressor ele que cria, né, as ideias dominantes na sociedade, a sua noção de luta de classe, que é muito importante, né, para que a gente possa começar a entender a segunda revolução industrial e esse mundo, né, que é dividido entre, né, trabalhadores e operários e no conflito, no confronto permanente, tá? Ele vai explicar aqui nesse slide o que ele concebe como burguesia e o que ele concebe como luta de classes. Ele diz assim: por burguesia entende-se a classe de capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social, que empregam o trabalho assalariado. Por proletários, compreende-se a classe dos trabalhadores assalariados modernos que, privados de meios de produção próprios, se veem obrigados a vender a sua força de trabalho para poder existir. Então, essa nova sociedade, essa sociedade capitalista, na segunda Revolução Industrial, é uma sociedade dividida em duas classes que permanentemente estão em luta, permanentemente estão em confronto. Essas classes são a burguesia, que é a detentora, né, como a gente viu aí nesse slide, dos meios de produção, é quem é o dono dos meios de produção, os donos das fábricas, os donos das máquinas, e você tem, por outro lado, uma classe social majoritária, que é explorada pela burguesia, que ela não tem esses meios de produção, ela só tem a sua força de trabalho, que é um grande exército de trabalho. Tá? Essa é a concepção clássica, né, de burguesia e proletariado do Karl Marx. Beleza, galerinha? A gente vai falar muito disso, né, desses confrontos. Vou falar para vocês na aula ao vivo da criação das primeiras leis de trabalho, né, as Work Law na Inglaterra do século XIX, né, e dessa relação entre trabalhadores e patrões no 19. Comecei a falar um pouquinho para vocês, lembra? Na aula de Revolução Industrial, quando eu falei para vocês do massacre dos gatos, né, a gente estava já falando de uma relação desse mundo, tá? Que é o mundo capitalista. O Marx também é conhecido, né, pela sua proposta de uma revolução do proletariado, tá? Mas a gente vai falar disso também mais à frente, tá? A gente vai discutir isso mais à frente. Cabe lembrar que nas provas de humanas, Karl Marx, talvez aí dos três, o Marx, com certeza, é o autor mais cobrado, né? Depois nós percebemos uma incidência muito grande do Weber e, por último, do Durkheim, tá? Então, galerinha, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido o porquê, né, de eu ter trazido aqui para vocês, né, esses autores dentro do contexto da segunda Revolução Industrial e para que a gente possa agora, a partir de agora, começar a discuti-los com mais propriedade, né? E a gente vai depois separar algumas aulas específicas para cada um desses autores, que é a tríade dos sociólogos clássicos, né, mais famosos de todos. Grande abraço, professor André. Fiquem com Deus. Uma excelente semana.